sobre o São Paulo, mais uma vez em crise depois da derrota para o Red Bull Bragantino, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo em crise mais uma vez, tudo por causa da falta de resultados, a derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino na noite desse sábado na Vila Belmiro explodiu mais uma crise no tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo fez 4 jogos como mandante fora do Morumbi na atual temporada. Sabe quantas vitórias? Nenhuma. Foram 3 empates e a derrota contra o Red Bull Bragantino nesse sábado. Os 3 empates contra a Inter de Limeira 0-0 e o Velo Clube 3-3, ambos do Campeonato Paulista, além do empate em 2-2 contra o Flamengo na mesma Vila Belmiro desse sábado. O gol de pênalti marcado pelo Red Bull Bragantino e convertido pelo John foi o 5º pênalti cometido pelo Enzo Dias na atual temporada. O lateral argentino, que é bom jogador, precisa tomar mais cuidado. Já havia cometido pênaltis contra o Santos, Mirassol, Bahia e Atlético Nacional. A derrota praticamente tira do São Paulo a chance de brigar por vaga em Libertadores, a menos que o Campeonato Brasileiro conceda 8 vagas. Nesse momento são 7 e serão 8. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros, nesse momento o Cruzeiro e o Fluminense, em caso de título da Copa do Brasil, assegurariam uma 8ª vaga. É dessa maneira que o São Paulo poderia sonhar com a classificação. Só para completar, Hernan Crespo foi perguntado se fica no São Paulo, até porque recentemente, depois de vitórias, ele colocou em dúvida a sua continuidade, apesar de ter contrato até dezembro de 26. Dessa vez ele falou diferente, abre aspas, vou ficar. Temos muito trabalho para fazer, só precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tenho o contrato e vamos tentar um ano mais, disse o técnico argentino. Para responder se o São Paulo pode contratar Derek Lacerda, atacante de 26 anos de idade, dispensado na última quinta-feira do Sport. O atacante pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Sport até o fim do ano. A dispensa se deu por conta de mau comportamento. O que eu pude apurar é que o Derek Lacerda foi sugerido ao São Paulo, como foi também para outros clubes de futebol no Brasil. O bom momento dele com a camisa do Sport faz com que o staff do jogador entenda que seja a hora de recolocá-lo o mais rápido possível, de olho na próxima temporada. Antes de ser afastado, o Derek havia marcado 6 gols em 17 partidas com a camisa do Leão. Pelo Cuiabá, somando os jogos do Cuiabá e do Sport, a temporada de 43 jogos, 14 gols e 3 assistências, temporada mais artilheira do atacante, que costumava jogar como ponta, mas no Sport foi muitas vezes utilizado como um centroavante. Atleta avaliado em 1 milhão de euros, contrato no Cuiabá até dezembro de 2028. Óbvio que eu ia perguntar para o pessoal do São Paulo se existe alguma possibilidade de o Derek Lacerda ser comprado ou contratado por empréstimo. A resposta que eu obtive do presidente Júlio Casares na noite dessa sexta-feira, abre aspas, não existe nada, fecha aspas. Se mais para frente o Derek Lacerda pode ser uma opção, isso a gente vai entender com o tempo. Mas nesse momento, São Paulo não pensa na contratação do atacante. Derek foi revelado no Resende, jogou 3 anos em Portugal, nesse período também pelo Moreirense, mais 1 ano na Espanha, num time chamado Ponferradina. Resposta por aqui, tá? Deixa eu já trazer essa resposta. Vocês tinham me perguntado sobre Derek Lacerda, atacante que pertence... Bora contextualizar a história primeiro. O Derek pertence ao Cuiabá e foi emprestado ao Sport nesse Campeonato Brasileiro. Vinha bem dentro de campo, resolvendo problemas. Os melhores momentos do Sport no Campeonato Brasileiro tiveram o Derek como solução. Só que nessa quinta-feira, o Sport anunciou o desligamento do Derek Lacerda. Problemas disciplinares, ele se recusou a participar de uma atividade. Depois o Derek até comentou nas redes sociais, dizendo, pô, é uma pena que o Sport tenha abandonado a ideia de se salvar da zona do rebaixamento e me dispensou. No final das contas, a dispensa passa pelo fato de não ter mais chance de ficar e também pelo mau comportamento do Derek Lacerda. E a especulação é de que o Derek foi oferecido ao São Paulo. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do departamento de futebol. A pessoa disse que vai conversar com o pessoal do departamento de futebol para ver se houve essa sugestão direto para o Rui Costa ou para o Carlos Belmonte, tá? Então, só para vocês entenderem, essa pessoa fica no Morumbi, tocando as coisas mais importantes, e é possível que, se houve de fato um oferecimento, esse oferecimento tenha acontecido lá no CT da Barra Funda. Assim que tiver alguma atualização, conto para vocês.
Hora de falar sobre o São Paulo, que pode perder de graça ou com compensação financeira bem pequena um atacante de só 17 anos de idade. Eu me refiro a Nicolas Cauã, titular absoluto do São Paulo nas últimas 15 rodadas do Sub-17. Ele interessa a Bahia e Atlético Mineiro, e aqui vem um ponto importante. Por opção do São Paulo, o Nicolas Cauã segue com um contrato de formação, ou seja, ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional. Os clubes de futebol podem oferecer esse contrato profissional a partir do momento em que o atleta completa 16 anos. O Nicolas, em abril do ano que vem, fará 18, mas segue com um contrato de formação que garante bem menos controle para o clube que detém seus direitos. Importante registrar que o Nicolas tem 41 jogos e 6 gols na atual temporada, e tem chamado a atenção do Bahia e do Atlético Mineiro, que já consultaram o staff do jogador para entender as condições, eventualmente sonhando com a possibilidade de uma proposta. Só para completar, com o São Paulo Sub-17 eliminado na atual temporada, o Nicolas entrou em férias e se reapresenta para o time que deve disputar a Copa São Paulo de Juniores de 2026. Só para registrar e completar, o Nicolas Cauã se tornou conhecido do torcedor tricolor ao longo da temporada por golaços. Desses 6 gols que ele marcou, pelo menos 4 de enorme destaque. Um contra o Botafogo, em que ele dribla o time inteiro adversário, tem outro contra o Internacional bastante bonito, e um especialmente bonito contra um time chamado Meia-Noite. Boa noite, Nicola. O que tem de verdade na história do Rafinha assumir cargo diretivo no São Paulo em 26? Elifer, deixa eu ver se eu já mandei essa pergunta para uma pessoa do São Paulo. Acho que sim, mas é melhor conferir. Acho que foi descartado, mas vamos procurando aqui as minhas... Aqui, ó. É você mesmo, a Elifer 8071. Você tinha mandado essa pergunta no dia 31/10. Tem alguma chance de o Rafinha assumir? Esquece, tá? Então o Rafinha, ex-lateral do São Paulo, assumindo algum cargo diretivo do São Paulo em 2026, essa hipótese está descartada, beleza? Boa noite, Nicola. Fala do tricolor paulista. O Belmonte vai sair? É a tendência, tá? Tudo se encaminha para que ele fique até o fim da temporada e não permaneça. Saiu a lista de dispensas do tricolor. Não vai haver uma lista de dispensas, mas dificilmente o Rigoni, o Dineno, o Luiz Gustavo e o Leandro permanecerão no clube, tá? E só com isso, o São Paulo já economiza mais ou menos 2 milhões de reais, tá? Há a possibilidade de outras saídas. Durante a semana, especulou-se que o São Paulo precisaria de 55 milhões de reais em vendas de atletas até o fim da temporada para que ele fechasse no azul. Eu consultei uma pessoa do departamento, acho que dá para citar. Eu consultei o Márcio Carlomagno, que é o superintendente do São Paulo e o homem que está mandando no futebol, e falou: Nicola, esses 55 milhões estão desatualizados. O São Paulo não vai precisar de tudo isso de dinheiro para fechar no azul, tá? Vai haver a necessidade de pelo menos uma venda, mas não vai precisar chegar a 55 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Meu like é o número 2. É verdade que o São Paulo está negociando com um atacante, Derek Lacerda? Putz, pior que tinham me perguntado essa e eu acabei não checando, né? E o Rodrigo Nestor foi mesmo em definitivo por Bahia? Foi. Inclusive, por cifras bem inferiores àquelas combinadas, né? Inicialmente, estava previsto que o São Paulo venderia o Rodrigo Nestor por quase 5 milhões de euros. Quer ver? Deixa eu até confirmar o valor certinho, mas no final das contas, o Bahia conseguiu abater uma dívida que o São Paulo tinha, ainda referente ao Ferrarese. Além disso, conseguiu um descontão. Então, as cifras finais dessa venda, a operação geraria em 4 milhões e 700 mil euros, tá? O São Paulo aceitou conceder um desconto e fechou o negócio por 3 milhões e 800 mil euros. Mas o São Paulo vai receber mesmo só 2 milhões de euros, os outros 1 milhão e 800 mil euros vão ser abatidos de uma dívida que o São Paulo tem pelo Ferrarese. Sobre o Derek Lacerda, o que tinham publicado é que ele foi oferecido ao São Paulo. Boa noite. Não precisa nem... É verdade que o Derek Lacerda, de saída do esporte, foi oferecido ao São Paulo? Essa resposta acho que a gente já consegue trazer ainda durante o programa, tá? Imagino que dê para trazer essa atualização para vocês, e a ideia é sempre trazer o máximo de novidades que a gente conseguir apurar ao longo da nossa live. Tem alguma pergunta? Já manda agora mesmo, não vai perder a oportunidade não. Beleza? Combinado?
Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. Não esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista. Vai ficar passando no encarte aí na descrição, ou se você quiser ir na vitrine da loja, lá no perfil do canal. Compra aí produtos do São Paulo, ou o que você quiser, uma geladeira, televisão, celular. Fica à vontade, valeu? Tem copo, tem garrafa térmica, tem tudo aí para você não perder nada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!